Alô, vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo em riba? Então tá bom. Que a gente tá levando, como todo mundo, né? Um dia tá tudo bem, outro dia tá mais ou menos, outro dia tá ruim, né? Mas faz parte. Tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de rir, tempo de se alegrar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar e tempo de afastar, né? Tá tudo ensinado, tudo aí, né? Faz parte. Aí tem pessoas que ficam, ai, que prova, que luta, que isso, que aquilo, né? Fora que o mestre já disse, no mundo terás aflições. Então, aguentar firme, pedir forças e ter a fé, a confiança que é tudo momentâneo. Vai passar, vai passar. Pode crer. Para uns vai ficar mais tempo, para outros um pouco de tempo. E tem coisas que não mudam mesmo, não vai mudar, né? E é preciso se adaptar a elas, achar uma maneira para conduzir a sua vida, a nossa vida, né? Para não ser assim muito pesada, muito terrível. Há meios, há jeito de poder levar, né? O que lá a gente aprendia que era, é uma prova, não é uma prova. Outros dizem é uma sina, outros dizem é um castigo, outros dizem o que for que dizer. Cada um, cada um. Não é, vejam, não somos uma forma. Tem uns que são altos, outros muito baixos, outros medianos, gordos, outros muito magros, outros loiros, outros de olhos azuis, outros, né, nascem com determinado dom, outros com determinadas deficiências, né? É mistério. Simples assim. Tá bom? Eu quero falar agora, esqueci de agradecer a todos, gratidão a todos quantos estão aqui comigo, aos que se disponibilizam a comentar, que valorizam sobremaneira, né, o nosso conteúdo. É muito gostoso, muito gratificante a gente lançar, né, o vídeo, enviar o vídeo e ver e reverberar da parte de vocês, contando também alguma experiência, algum fato também que aconteceu, né? Isso é muito bom, porque a gente não está falando alguma coisa aqui impossível, né? Veja que quantas pessoas, né, também passaram ou passam pelo mesmo problema, ou pela mesma experiência, né? Então, é isso aí. Queria falar agora nesse nosso dedinho de prosa sobre o tal do avivamento lá nos States. E tá assim uma comoção, né? Todo mundo comentando, todo mundo achando, né, uma maravilha. Já estão fazendo filas, já está, né,
Veja que hoje, né, o telefone, o celular, a internet, acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, em tempo hábil, em tempo ao vivo, né, já estão mandando para a gente. Então, começou de uma maneira, eu estou falando aquilo que eu já ouvi, né? Simplesmente um culto ou uma palestra, e em dado momento o que estava à frente foi tomado de uma presença, né, digamos assim, arrebatadora, espiritualmente falando, e começou a comover os que estavam presentes, né, de uma maneira assim jamais vista, e foi indo como um efeito dominó. E chamou a atenção dos demais, e já dura, não sei se já terminou, mas até onde eu sei já estava quase que uma semana, né? Já tinha filas na portas e aquelas coisas. Então estão chamando do avivamento. Então todo mundo sabe do que a gente está falando aqui. E eu estava vendo ontem um vídeo do querido amigo Silvio Pinheiro, um vídeo curtinho também, que por ali, por aquele vídeo, dá para a gente ver como começam essas manifestações. É um vídeo sobre que ele fala sobre abraços, barulho, um culto, que é o final do culto ali, e o pregador, o que está, né, em cima do púlpito, também muito empolgado, muito envolvente, joga palavras e aquela manifestação, e quanto mais ele fala, e mais manifestação, e batem palma e se abraçam, né? E uma coisa que a gente observa ali é que tem um irmão, né? Cabelos brancos, e ele filma. Veja, ele não está sendo tomado por aquela, né, digamos assim, avivamento. Ele está filmando, ele quer registrar. Tem outros também, eles ficam no lado masculino, né? A pessoa que está filmando, claro, deve ser, é homem, né? Então dá para se ver assim, de longe, as irmãs, mas os irmãos dá para ver assim, tudo que está acontecendo. E tem alguns que se abraçam, e isso e aquilo, e outros pulam, e há os que estão só observando. Não são tomados. Eu diria, sem medo algum de errar, não são tomados por aquela emoção. Veja, quando você está assistindo um filme, uma novela, até um caso que o Datena conta, que é muito triste, que é muito terrível, você é tomado de uma grande sensação momentânea. Se for de chorar, você chora. Ainda mais que toca, né, aquela música, e eles estavam tocando ao fundo um hino, né? E o pregador, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, tá bom demais, tá descendo fogo do céu. Uns chamam, né? Como um irmão comentou num vídeo meu anterior, por certo ele gosta de cultos assim, que culto tem que ser assim mesmo, descer o céu e a terra subir. Fosse assim, seria maravilhoso, né? Fosse assim, todos estariam tomados, né? E jamais perderiam esta oportunidade única, né? Deste momento maravilhoso, celestial.
não passa de uma emoção. Eu falo de cadeira. Muitas vezes em cultos assim, eu também entrei na onda, eu também me emocionei, eu também dei bastante glórias e depois saí lá fora, né? Eu estava vazia. Avivamento, você não sai vazio. Avivamento e coisas dos céus, você sai cheio, pleno, maravilhado. Então eu estou falando tudo isso porque, por certo, aquele preleitor, palestrante, presbítero, não sei quem estava ali, né, presidindo aquela culto, sei lá como que eles tratam lá, deve ter se empolgado, deve ter realmente, eu até acredito que ele tenha tido uma, como que eu vou dizer, uma conexão muito forte. Ele, uma conexão muito forte, uma força muito forte, o tomou, o arrebatou, mas eu diria a grande maioria presente simplesmente se emocionou e estava sendo levada por aquilo que ele estava falando, por aquilo que ele estava afirmando, que ele estava vendo, ou que ele estava manifestando ali. E vocês podem escrever o que eu estou falando. Dali vai surgir líderes religiosos, dali vai surgir uma nova denominação ou uma comunidade, principalmente porque ali é uma faculdade cristã, eles sabem muito bem de como está, né? Os evangélicos, como que está a religião, né? Eles sabem muito bem como é que está. Então, o que vai acontecer? Aproveitar. Eles vão se aproveitar deste fato. Eu não estou dizendo que foi mentira, que o rapaz ou quem estava presidindo estava iludindo, estava fazendo um teatro. Não. Eu estou dizendo que eu creio sim que ele teve um momento, que ele teve ele teve uma experiência, né? Mas eles vão se aproveitar. Quando eu digo eles, é os que vão se aproveitar deste fato, e vocês podem crer que vai acontecer também em outros lugares, em outras denominações, a mesma coisa. Podem ter certeza disso. Eles sabem que está havendo um êxodo, né, nas religiões. Eles sabem que muitas pessoas realmente estão com a fé abalada, né? Muitos estão realmente perdendo a fé, perdendo as esperanças, já não estão mais acreditando em nada. Então, eles vão se aproveitar disto para, né? Vocês vão ver. E é preciso tomar muito cuidado. Muito cuidado. Sempre o ser humano precisou de uma muleta, sempre o ser humano precisou de um aconchego, sempre precisou de um líder. Veja que desde o começo, né, das escrituras, eles exigiam um rei, eles exigiam que alguém estivesse à frente, que alguém estivesse comandando, que alguém fosse responsável, que alguém abrisse o caminho. É próprio do ser humano. Eu já disse para vocês num vídeo já de 2 anos lá atrás, que eu contei o meu testemunho, que eu jogava cartas de tarô e que eu estava iniciante, eu não tinha assim, não sabia ainda nem os segredos, eu não sabia nada
daquilo eu estava iniciando, eu estava aprendendo, né? Eu aprendi a jogar com a Mônica Bonfilho, que na época era assim uma referência, né, na arte, e ela ainda está aí no YouTube. E eu fiz com ela o curso e posso dizer para vocês, as cartas não mentem jamais. E quando eu estava aprendendo, né, que já tinha concluído alguma parte e tudo, eu tenho até o, o devocional, né, que ela consagra, né, o tarô, e quando ela consagra o tarô é porque você já está hábil a jogar para alguém. E eu jogava para as amigas, as filhas das amigas, os conhecidos, as conhecidas. Gente, era assustador. Você está, era numa mesa, né? Todos sabem do que se trata. Você fica numa mesa, a pessoa fica de frente de você e ela coloca em você uma confiança. Ela acha que você tem assim, vamos, não exagerando, os poderes de Grayskull. Ai, ela vai falar para mim o que eu devo, o que eu não devo falar, igualzinho lá, né? Se é sim, se é não, se eu devo casar, se eu devo comprar a casa, se eu devo comprar aquele carro. Veja, tudo estava ali para mim, não para mim, mas para as cartas resolverem. Então a pessoa tirava 3 cartas e por aquelas 3 cartas, né, eu que estava ali, estou falando de mim agora, mas quem está lendo, né, por aquelas 3 cartas que a pessoa tirou, veja, ela coloca a energia dela ali. Neste momento, esta leitura eu estou fazendo agora, hoje. Antes eu não fazia essa leitura. Naquele momento que ela coloca a mão dela e ela escolhe aquelas 3 cartas que vai ser o início, a porta de entrada para a leitura, ela já está colocando ali a energia dela. E por aquelas figuras, né, a gente faz a leitura e podem ter certeza. Não sei explicar o porquê, mas era assim muito, muito, muito certeira a coisa. Tenho experiências assim, né, que nem uma hora talvez eu até vou contar de novo, mas eu já contei lá atrás. E tem também, gente, aquela experiência que até as crianças fazem do copo. Vocês podem ver, teve uma febre do copo. Eu não lembro bem como que era, mas eu lembro que se fazia um círculo, pegava-se um copo, fazia-se uma pergunta e o copo se movimentava. Então, esta experiência do copo, então, é mais concreta que tem para se descrever que não se brincam com as coisas que não se conhecem, com os mistérios e com as coisas espirituais. Eu estava vendo outro dia o podcast lá do Inteligência Limitada e até o Vilela disse que um dia fez a tal do teste do copo e o copo andou. Então, essas coisas, as coisas espirituais existem, elas realmente se achegam em alguns momentos. Algumas pessoas têm o dom, receptivas, tá? Elas são receptivas, elas têm o dom para o bem, para o mal, para ludibriar, para o seu ego, tá? Então, existiu o momento lá no avivamento? Eu creio que sim. Para aquelas pessoas que estavam ali. O resto, para mim, é emoção, teatro
Eu já contei também para vocês aqui que uma querida vizinha minha aqui, um dia estava lá na denominação de jovens e menores, e aquele dia muitas crianças e muitos jovens recebeu o dom da linguagem e perguntaram quem recebeu, e todo mundo no Calamanaia, e ela disse sem medo de errar, eu já fiz vídeo aqui contando, e ela também levantou a mão e falou que ela também recebeu, e ela também enrolava a língua, e ela não sabia nem o que ela estava falando, e ela estava simplesmente fazendo um teatro, porque ela achava que muita gente tinha recebido, e ela também queria receber. Ela era na época uma criança. Claro que hoje, pelo entendimento que ela tem, ela não brincaria com isto. Então, não brinquem com estas coisas. Não brinquem com os dons. Esteja sempre na comunhão do Espírito Santo. Orar e vigiai, pois não sabemos quem vem, quando vem, que espírito está trazendo com ele. Pode ver, às vezes você está num dia tão contente, tão feliz, você recebe um zap, você recebe um telefonema de uma pessoa negativa que despeja em cima de você suas neuras, suas frustrações, né, seus 7 espíritos maus, e você fica mal. Gente, nesta área, eu já disse para vocês do meu bendito armazém lá em Tupã, de pessoas que entravam dentro do estabelecimento. E elas entrando, a gente já ficava diferente. E glórias a Deus. Eu não era naquele tempo, eu não acreditava, não tinha me batizado ainda, não conhecia o Espírito Santo, pelo contrário, eu andava atrás dessas coisas ocultas, mas sempre, isto eu falo sem medo de errar, Deus sempre me protegeu. Deus sempre me protegeu de pessoas ali que eu sabia, eram donas de espaços em que abaixavam as coisas, em que faziam as coisas, pessoas que, e eu estava ali fazendo o meu trabalho, sempre pensando nas coisas que meu pai e minha mãe eram crentes, e eu sei lá o que acontecia. Gente, fui assaltada, gente, que aconteceu muitas coisas ali, poderia ter acontecido coisas terríveis naquele lugar. Era um testemunho para todo mundo, era um lugar assim da pesada. Hoje eu jamais iria fazer um negócio num lugar daquele. Mas eu não conhecia, eu achava que ali era o lugar ideal. E Deus sempre nos protegeu. Meus pais, nosso armazém, as próprias pessoas, estas próprias pessoas que entravam ali com segundas intenções para derrubar, elas mesmo comentavam depois. Nossa, o que será que tem ali, né? Glórias a Deus. Tinha ali uma pessoa ou pessoas do bem. E eu sempre falo aqui, não é a religião, não é o batismo, não é nada. Deus está do lado do justo, da caridade, dos que têm amor, dos que vivem em amor. Bate e volta. Para quem não fala? Entra numa casa e fala a paz de Deus, né? Se a pessoa não responder, a paz vem, fica com você. E isto tem uma profundidade que vocês não imaginam. E por aí vai, o assunto é muito vasto, tem aqueles que já viram falar também
do seca sementeira, seca a planta, estragam o dia. É muito vasto o assunto e olha, eu já estou 25 minutos e eu preciso parar. Então, olha, eu não creio naquele avivamento. Está se tornando midiático e tudo que faz muito barulho é preciso tomar muita cautela.